Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! E assim, a segunda rodada deste leilão de bestas terminou. Após 2 rodadas, cerca de 2/3 das bestas no salão já tinham sido vendidas. Era costume ter animais raros apresentados para leilão na última rodada. Como os melhores eram encontrados principalmente na terceira rodada, muitos compradores ficavam cada vez mais animados. Zhu Qianli e Mestre Liao intencionalmente foram até onde Zhu Ken estava. Ele tinha ouvido Lin Jin e gastou 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade para comprar uma cobra moribunda, então, é claro, eles não podiam perder essa oportunidade de zombar dos jovens inexperientes, mas inexplicavelmente arrogantes. Jovem, você está gastando dinheiro como água. Que extravagante da sua parte. Talvez eu seja ignorante por não reconhecer a que raça rara aquela besta cobra pertencia, que fez você desembolsar 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade para comprá-la. Comentou o mestre Liao sarcasticamente. Ciente de suas más intenções, Lin Jin respondeu com um sorriso. O velho estava apenas zombando dele e provavelmente tentando fazê-lo gritar. Mas Lin Jin estava acostumado a tal zombaria, então ele respondeu com uma expressão presunçosa. Quando chegar a hora da nossa competição, você saberá. Mestre Liao sorriu e não disse mais nada. Ele já havia escolhido 2 bestas de estimação para Zhu Qianli e ambas não custavam mais de 1.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Ele estava confiante de que ambas as bestas de estimação definitivamente venceriam aquela cobra deformada. No entanto, ainda havia outra rodada e as feras que seriam reveladas eram exclusivamente de grau prêmio. Ele só precisava escolher mais uma nesta rodada e a vitória seria sua. Isso aconteceu porque seu competidor ficou sem pedras espirituais. E Zhu Qianli sabia disso melhor do que ninguém. Zhu Ken, como você pôde brincar assim? Zhu Qianli começou a repreender seu sobrinho. Zhu Ken tinha um olhar de desconforto. Mas como ele tinha fé completa em Lin Jin, ele não fez mais perguntas. Ele apenas respondeu ao seu tio. Segundo tio, eu sei o que estou fazendo, então você não precisa se preocupar tanto comigo. E ainda assim, Zhu Qianli permaneceu persistente. Zhu Ken, você não conhece seu lugar. É assim que você fala com os mais velhos? Como seu segundo tio e um membro da família Zhu, como eu poderia apenas assistir uma criança ignorante como você agir teimosamente e prejudicar nossa família ao desperdiçar a riqueza que nossa família acumulou ao longo de anos de dificuldades? 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Você sabe quanto dinheiro é isso, com base na taxa atual de mercado de pedras espirituais? Deixe-me dizer. Vale pelo menos 7.000 taéis. Não importa o quão digna seja nossa origem familiar, não conseguimos manter esse seu hábito extravagante de gastar. É assim que seu pai lhe ensina? Zhu Qianli finalmente deixou escapar o que queria dizer durante todo esse tempo. A culpa foi atribuída diretamente a Zhu Qianyong. Esse era seu verdadeiro motivo. Seu plano era simples. Ele provocaria Zhu Ken um pouco, e como este último é jovem e facilmente agitado, ele definitivamente ficaria emocionado com isso. Se o garoto fosse contra ele, ele relataria isso à família imediatamente, exacerbando o assunto, o que se tornaria sua oportunidade perfeita para derrubar Zhu Qianyong de sua posição como patriarca da família. Nos últimos anos, seu poder foi aumentando gradualmente até o ponto em que ele podia lutar contra seu irmão mais velho, Zhu Qianyong. A besta de estimação de Zhu Qianli, em particular, evoluiu para o rank 2, tornando-se um pilar de apoio da casa, o que foi em parte o motivo pelo qual Zhu Qianli teve a coragem de agir de forma tão inescrupulosa. Por mais frustrado que Zhu Ken estivesse, seu nível de tolerância excedeu em muito o que Zhu Qianli esperava. Apesar da provocação do tio, Zhu Ken respirou fundo antes de dizer em voz alta. Segundo o tio, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas Zhu Shu está visitando frequentemente o curral de animais do Pátio Leste. Você está ciente disso? Zhu Shu era filho de Zhu Qianli. A casa da família Zhu era dividida em 3 divisões, com o Pátio Leste pertencendo à facção de Zhu Qianyong. O curral de animais deste Pátio Leste era onde a tartaruga Safira de Zhu Ken estava hospedada todo esse tempo. Diante disso, a expressão de Zhu Qianli mudou imediatamente. Afinal, as dicas de Zhu Ken eram óbvias demais. Mesmo sem declarar exatamente o que ele queria dizer, Zhu Qianli entendeu a mensagem alto e claro. Zhu Ken estava se referindo ao incidente em que sua tartaruga Safira foi envenenada por um criminoso desconhecido. Zhu Ken, o que você quer dizer com isso? Zhu Qianli disse com os olhos semicerrados, sentindo-se um pouco abalado. Olhando para a caneca do homem mais velho, Zhu Ken teve o impulso de simplesmente deixar escapar as ações sujas que o bastardo havia feito. No entanto, Zhu Qianyong havia dito a ele que eles não iriam prosseguir com esse assunto por enquanto. Afinal, eles ainda eram parte da mesma família. Era como dizia o ditado, não se deve pendurar roupa suja em público. Eles dariam à outra parte mais uma chance dessa vez. Mas agora que Zhu Qianli estava usando sua antiguidade para encurralá-lo, Zhu Ken não podia simplesmente deixá-lo fazer o que queria.
Você deveria saber o que isso significa, segundo o tio. Só porque meu pai não fala sobre algo não significa que ele não saiba. Preciso lembrar que meu avô disse uma vez que, embora a casa seja dividida em 3 divisões, ainda somos uma família vivendo sob o mesmo teto. E como membros da família, não devemos sair da linha. Absurdo! Zhu Tianli explodiu de raiva. Se tivesse sido Zhu Tianyong quem disse isso, Zhu Tianli suportaria. Afinal, o homem era seu irmão mais velho. Mas Zhu Ken era seu sobrinho, um júnior patético e imprestável. Como o garoto ousa sequer pensar em ameaçá-lo? Isso imediatamente provocou a ira de Zhu Tianli. O homem mais velho lançou-lhe um sorriso gelado e disse: Zhu Ken, quem você pensa que é para me dar um sermão? Você não precisa fazer acusações indiretas. Você não está se referindo ao incidente em que sua besta de estimação adoeceu misteriosamente? Eu sei que você e seu pai estão desconfiados sobre o pátio oeste. Você está desconfiado de mim e do meu filho. Tudo bem, vá em frente e se entregue à sua pequena conspiração. Se você for capaz o suficiente, mostre-nos as evidências de que isso teve algo a ver conosco. Se não puder, pare de tentar agir como um todo-poderoso aqui. Por outro lado, você gastou intencionalmente 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade apenas para comprar de volta seu ego inflado em um acesso de raiva. Estou lhe dizendo agora que definitivamente relatarei isso ao seu pai e terei uma discussão aberta sobre o que aconteceu hoje. Vamos ver se ele tolera suas ações. Ele deve ser ignorante para permitir que um pirralho como você brinque em um lugar como este. Juro por Deus que nossa família Zhu um dia irá se desintegrar por sua causa e por causa do seu pai incompetente. Os olhos de Zhu Ken imediatamente ficaram vermelhos e ele estava prestes a dar um passo à frente para dar uma bronca em seu tio. Naquele momento, alguém ordenou ao lado dele: Ken-er, tome cuidado com suas maneiras. Virando-se, foi Zhu Tianyong quem apareceu. Ao ver seu pai, Zhu Ken imediatamente se comportou da melhor forma possível. Enquanto isso, as pálpebras de Zhu Tianli tremeram enquanto ele rapidamente pensava em um novo plano em silêncio. Como chefe da família Zhu, era natural que Zhu Tianyong enviasse alguém para seguir Zhu Ken discretamente após atribuir a ele a tarefa de comprar animais de estimação para a família. Na verdade, quando Zhu Ken encontrou Zhu Tianli, esse assunto foi imediatamente relatado. Antecipando algum tipo de conflito entre eles, Zhu Tianyong correu bem a tempo de assistir a cena se desenrolar. Se ele tivesse chegado um pouco mais tarde, Zhu Ken já estaria brigando com Zhu Tianli. Pai. Zhu Ken e Zhu Yinjin foram até ele e o cumprimentaram. Um pensamento rápido passou por sua mente e Zhu Tianli disse rapidamente: Irmão, você chegou bem na hora. Você viu como seu precioso filho desrespeita os mais velhos, não viu? Como se isso não bastasse, ele estava prestes a levantar os punhos contra mim. Foi isso que você ensinou ao seu filho. Tendo constantemente disputado aberta e secretamente com Zhu Tianyong, esta foi uma boa oportunidade para Zhu Tianli lançar sua ofensiva contra seu irmão. Afinal, seu filho desperdiçar a riqueza da nossa família por causa do orgulho é a maior vantagem que tenho contra você. Você pode punir Zhu Ken de acordo com as regras da nossa família ou pode assumir a responsabilidade e renunciar à sua posição como patriarca da família. Zhu Ken finalmente se acalmou. Ele não conseguiu se segurar antes, mas agora que pensou 2 vezes, Zhu Tianli o estava provocando de propósito, esperando que ele mordesse a isca e o atacasse. Zhu Ken foi imediatamente tomado por uma onda de arrependimento. No entanto, Zhu Tianyong deu um tapinha em seu ombro e disse: Ken-er, não importa o que aconteça, ele ainda é seu segundo tio. Você não deve esquecer suas maneiras nem desrespeitá-lo. Embora o tom de Zhu Tianyong soasse como uma reprovação, ele estava obviamente tentando amenizar a tensão entre seu filho e seu irmão mais novo. Zhu Tianli ficou irritado. Ele finalmente conseguiu ter vantagem sobre seu irmão, então como ele pôde deixar isso passar tão facilmente? Soltando uma risada selvagem, ele disse: Irmão, Zhu Ken é seu filho e eu posso entender por que você está tentando protegê-lo desculpando suas falhas. Mas como o atual patriarca da nossa família Zhu, você não pode simplesmente pensar por si mesmo o tempo todo. Egoísmo não é uma característica condizente com um líder, afinal. Para garantir prestígio para seu filho, você realmente atribuiu uma tarefa tão significativa a Zhu Ken. Isso não é apenas brincadeira? Um pirralho como ele nunca pode dar em nada. Veja como ele já estragou sua tarefa. Você se esqueceu de que é a nossa família que tem que pagar o preço de suas perdas? A invasão havia começado. Zhu Ken competindo em uma guerra de lances por uma simples discordância era sua maior vantagem. Zhu Tianli estava determinado a dar um golpe irrecuperável no status de Zhu Tianyong usando esse assunto. Ainda assim, Zhu Tianyong permaneceu composto. Após ouvir isso, ele se virou para Zhu Ken e perguntou: Ken-er, qual é a sua resposta para isso? Colocando uma expressão séria, Zhu Ken respondeu: Embora eu seja jovem, entendo muito bem a gravidade do assunto. Os animais de estimação comprados afetariam o futuro da nossa família, então como eu, Zhu Ken,
poderia tratar isso como algum tipo de jogo. Zhu Qianli disse imediatamente. Então você sabe que isso afeta o futuro da nossa família também. Então deixe-me perguntar, quem foi que estava competindo por aquela cobra idiota antes só para proteger sua própria dignidade? Você realmente gastou 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade para comprar uma cobra moribunda. Se isso não é bobagem, então não sei o que dizer. Zhu Tianyong ouviu sobre a situação aqui de seu subordinado também. Claro, ele só ouviu a essência disso. Depois de descobrir que seu filho havia gasto 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade em uma besta de estimação, ele ficou completamente chocado. Ele se lembrou de ter orçado apenas 2.000 pedras espirituais de baixa qualidade para Zhu Qin nessa tarefa. O pirralho realmente brincou? Para ser franco, Zhu Qin também não conseguia se explicar. Era verdade que ele competiu em uma competição de lances. Também era verdade que ele gastou 300 pedras espirituais em uma besta de estimação deformada. Mas isso foi feito de acordo com o conselho de Lin Jin. Ele se virou e olhou para Lin Jin, em sinal de socorro, pedindo que ele dissesse algo para salvar sua pele. Lin Jin sorriu. Percebendo que finalmente era hora, ele se aproximou. Ao ver Lin Jin, um sorriso surgiu no rosto de Zhu Tianyong instantaneamente. Sem esperar que Lin Jin falasse, ele foi até ele e o cumprimentou com uma saudação. Avaliador Lin. Que surpresa vê-lo aqui. Senhor Zhu. Estou feliz em vê-lo também. Lin Jin saudou de volta. Todos ao redor ficaram atordoados, sentindo-se chocados. Embora parecesse uma troca simples, havia um significado mais profundo por trás de suas palavras. Era evidente que Zhu Tianyong tinha grande respeito por Lin Jin, então ele cumprimentou o avaliador primeiro. Mas o problema era que, como chefe da casa da família Zhu, Zhu Tianyong tinha um status proeminente. Aqueles que ele trataria com tal honra deveriam ser indivíduos realmente impressionantes. Zhu Tianli e os outros ficaram estupefatos e confusos. Eles não tinham ideia de que Zhu Tianyong acabou de testemunhar as capacidades de Lin Jin esta manhã. Mesmo que ninguém mais pudesse dizer, Zhu Tianyong tinha a sensação de que Wang Ji só caiu em desgraça porque Lin Jin finalmente decidiu revidar. Além disso, Lin Jin havia passado no exame de avaliador de bestas de nível 1 e no exame de avanço de nível 2 em um dia. Levando em conta sua tenridade, o futuro desse homem era ilimitado. A família Zhu poderia precisar buscar sua ajuda no futuro, então ele naturalmente tinha que ser cortês com o jovem. Zhu Tianyong era um homem com uma visão incrível. Caso contrário, ele nunca teria conseguido se tornar o patriarca da família Zhu. Senhor Zhu, fui eu quem pediu a Zhu Qin para competir no leilão. Lin Jin assumiu a responsabilidade pelo infortúnio. Essa tinha sido sua intenção desde o começo, então não havia necessidade de ser discreto sobre isso. Assim como o grupo presumiu que Zhu Tianyong mostraria sua desaprovação e ceticismo, sua reação os deixou de queixo caído. Zhu Tianyong riu alto antes de virar um de seus subordinados que parecia um administrador e dizer: retire mais dinheiro do tesouro da família, converta-o em pedras espirituais e traga-as aqui imediatamente. Após essa instrução, ele se virou para Lin Jin. Avaliador Lin, você tem autoridade total para decidir qual besta obter para nossa família. Se não houver pedras espirituais suficientes, sempre posso canalizar mais fundos para você. Aqueles que conheciam Zhu Tianyong ficaram boquiabertos. Zhu Tianyong enlouqueceu? Ele não apenas não culpou Lin Jin por instruir Zhu Qin a gastar 3.000 pedras espirituais em uma cobra defeituosa, como também não pareceu nem remotamente cético sobre sua decisão. Como se isso não bastasse, ele até mandou alguém enviar mais pedras espirituais e deixou Lin Jin assumir o processo de aquisição de bestas. Este ainda era o Zhu Tianyong famoso por sua cautela e compostura? Zhu Tianli foi o primeiro a atacar. Irmão, por que você está se envolvendo com quem er? Esse pirralho Lin é tão jovem, o que ele sabe sobre avaliar bestas? Certo, ainda não apresentei você a esse homem aqui. Gastei uma boa quantia para contratar o mestre Liao depois de muita dificuldade tentando entrar em contato com ele. Com o mestre Liao aqui, não precisamos de mais ninguém para se envolver na aquisição de bestas da nossa família. Disse Zhu Tianli. Zhu Tianyong olhou para o mestre Liao que estava com uma expressão arrogante e apenas levantou as mãos em saudações para manter as aparências. Não havia mais nada. O normalmente pomposo mestre Liao não aguentou mais. Zhu Tianyong estava claramente se comportando de uma forma que implicava que o pirralho Lin era muito mais capaz do que ele. Se a notícia sobre sua confusão aqui vazasse, ele passaria por uma vida inteira de humilhação. Ele zombou imediatamente. Parece que Lord Zhu não confia em mim. No começo, eu não tinha planos de vir aqui. Se não fosse pelo convite sincero de Zhu Tianli, eu não daria uma mão, mesmo que me oferecessem montanhas de ouro. Tendo dito isso, ele se virou para Zhu Tianli. Senhor Zhu, é só dizer. Se não precisar de mim, posso ir embora imediatamente. Zhu Tianli rapidamente o impediu de sair furioso. Irmão, mestre Liao é um especialista.
Como senhor de uma família, como você pode ser tão mal educado? Definitivamente informarei os anciãos da família sobre o incidente de hoje. Vamos ver como você se explicará mais tarde. Então, Zhu Tianli relembrou a aposta deles. Pensando rápido, ele mencionou a aposta deles e acrescentou: a verdade sobre quem é realmente capaz ainda não foi revelada. Podemos julgar pelas compras que fizemos depois, e quando chegar a hora, ficará claro quem é o vigarista entre nós. A terceira rodada do leilão já havia começado e muitos novos animais de estimação foram trazidos para exibição. Zhu Tianli zombou antes de sair com Mestre Liao para continuar escolhendo animais de estimação. Eles estavam determinados a prejudicar o prestígio de Zhu Tianyong hoje. Falando nisso, Zhu Tianli ficou encantado que Zhu Tianyong apareceu. Isso significava apenas que toda a culpa cairia sobre seus ombros caso ele cometesse um erro, algo que ele sentia ser quase certo. Quando o Mestre Liao triunfar sobre aquele pirralho Lin, o destino de Zhu Tianyong estaria selado. Ele seria responsabilizado por esse erro de depositar total confiança na pessoa errada. Então, ele só precisou puxar alguns pauzinhos e isso seria o suficiente para sufocar Zhu Tianyong. Mestre Liao, estou contando com você, disse Zhu Tianli. Mestre Liao estava confiante. Não se preocupe, senhor Zhu. Com essa cobra que compraram, eles estão destinados a perder. Por outro lado, Zhu Tianyong demonstrou confiança absoluta em Lin Jin. Embora hoje fosse a primeira vez que ele encontrava Lin Jin, Zhu Tianyong era um homem ousado e confiava em sua intuição. No terceiro round, Lin Jin circulou o salão, mas não fez nada. Seu raciocínio era simples. As bestas leiloadas na terceira rodada eram todas caras. Até a mais barata tinha um preço de reserva de 1000 pedras espirituais de baixo grau. O preço de algumas bestas era até calculado usando pedras espirituais de grau intermediário. Certamente haveria muitas pessoas competindo em lances, então, mesmo que comprassem um, não seria um bom negócio. Mais importante, da perspectiva de Lin Jin, nenhuma dessas bestas na última rodada poderia se comparar à cobra que ele fez do que comprar antes. Não havia necessidade de eles comprarem nada na terceira rodada. Enquanto isso, Zhu Tianli havia gasto 5.000 pedras espirituais de baixo grau para comprar um leão com chifres. A competição por essa criatura era feroz porque essa besta violenta era obviamente uma raça rara e tinha uma linhagem oculta e uma taxa de potencial notável. No final do leilão, Zhu Tianli e o Mestre Liao tinham 3 animais de estimação, enquanto Zhu Ken e a equipe de Lin Jin tinham uma única cobra mutilada. Com 3 contra 1, qualquer um com olhos poderia dizer que o primeiro estava em vantagem. Mas é claro que o resultado não foi determinado pela quantidade, mas pela qualidade dos animais. Após o término da terceira rodada, Wu Tianli correu impacientemente com seus 3 animais de estimação para competir com o time de Lin Jin. Irmão, não acho que haja necessidade de conversa fiada. O Mestre Liao avaliou essas 3 bestas em detalhes. Aqui estão os relatórios de avaliação. Dê uma olhada neles. Zhu Tianli estava satisfeito consigo mesmo, pensando que a vitória certamente estava ao seu alcance. De repente, Lin Jin deu um passo à frente e disse: Senhor Zhu, não há necessidade de lê-los. Zhu Tianyong ficou atordoado, um tanto confuso. Mestre Liao zombou e disse: Se você não ler o relatório de avaliação, como pode dizer se a criatura é boa ou má? Jovem, você não pode continuar pensando que a besta de estimação que você escolheu pode vencer agora, pode? Lin Jin assentiu com um sorriso, admitindo isso. Está certo. Que piada. Isso é ultrajante. Mestre Liao e Zhu Tianli exclamaram em uníssono. Mestre Liao em particular ficou furioso. Ele atacou violentamente. Seu pirralho ignorante, eu já tolerei você por tempo suficiente. Você nem sabe como são as 3 bestas de estimação que eu escolhi, então como ousa falar bobagens e se declarar um vencedor tão descaradamente? Você acha que todo mundo aqui é um idiota? Agora, mesmo que Zhu Tianyong e Zhu Ken tivessem fé em Lin Jin, se eles não tivessem uma comparação objetiva, como eles saberiam qual time escolheu o melhor besta de estimação? Então, ambos olharam para Lin Jin com expressões confusas. Lin Jin começou a dizer: Leão com chifres de nível 1, uma fera rara. Atributo de fogo. A multidão ficou atônita. O que estava acontecendo? Depois de ouvirem atentamente, eles perceberam que Lin Jin estava falando sobre o leão com chifres que Zhu Tianli e o Mestre Liao compraram antes com 5.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Além disso, Lin Jin elaborou com grande detalhe. O local tinha muitos especialistas na área, e ao ouvir a avaliação de Lin Jin, eles assentiram em aprovação com os olhos arregalados. Especialmente o Mestre Liao. A princípio, ele pareceu desdenhoso, mas, enquanto ouvia, sua expressão gradualmente endureceu até finalmente ficar em um tom de branco. Seu estado de espírito agora era uma bagunça completa. Porque os resultados elaborados por Lin Jin eram muito mais detalhados que os seus. Ele subconscientemente retraiu suas mãos segurando os relatórios de avaliação.
Ele sabia por que Lin Jin impediu Zhu Tianyong de ler seus resultados. Falando a verdade, o jovem o estava salvando da humilhação pública. Se Zhu Tianyong tivesse lido seu relatório primeiro e depois ouvido a avaliação de Lin Jin, até um idiota poderia dizer como seus resultados empalideceram em comparação aos de Lin Jin. Agora, ele nem ousava pegar seu relatório. E Lin Jin continuou tagarelando. Era como se ele tivesse dissecado completamente a criatura, expondo detalhes como suas falhas e seus méritos. A avaliação foi tão justa e objetiva que nem mesmo o mestre Liao conseguiu encontrar falhas neles, por mais que quisesse. O nível do outro homem era muito alto, então era melhor que ele ficasse quieto. Se ele falasse, antes mesmo de conseguir apontar as falhas, havia o risco de que ele pudesse se expor. Portanto, o mestre Liao só conseguia ficar boquiaberto, sem conseguir responder. Ele não teve coragem. Era como um aluno em sala de aula tentando encontrar falhas na palestra de um professor. Depois de elaborar sobre a primeira besta de estimação, Lin Jin não parou por aí e continuou a envergonhá-lo ao elaborar sobre o segundo. A outra besta de estimação, o lobo sanguinário, é ligeiramente inferior ao leão com chifres. Falando nisso, embora o leão seja bastante impressionante, 5.000 pedras espirituais de baixo grau são um pouco caras. Então, Lin Jin começou a elaborar as qualidades da segunda besta de estimação minuciosamente. A essa altura, Mestre Liao havia escondido seus relatórios de avaliação atrás das costas. Observando mais de perto, era possível ver o quanto os dedos do Mestre Liao tremiam. Depois de concluir sua explicação sobre a segunda besta de estimação, Lin Jin falou sobre o terceiro sem parar para respirar. Foi a vez de Zhu Tianli sentir pavor. Porque parecia que Lin Jin conhecia todos os 3 animais que comprou como a palma da mão. Em seu estado de confusão, Zhu Tianli interrompeu Lin Jin, dizendo: Pirralho Lin, por que você está dizendo tudo isso? Estamos aqui para competir cujas bestas compradas são de qualidade superior, não para você apenas falar da boca para fora. Era evidente como Zhu Tianli era um estranho, especialmente quando se tratava de avaliações de bestas. Sua ignorância era até um tanto adorável. Lin Jin olhou para ele antes de rir. Enquanto minha competição com o Sr. Liao depende de qual besta de estimação é melhor, é essencialmente uma competição de nossos insights e habilidades de avaliação de animais, não é? Zhu Tianli ainda não entendia o que Lin Jin queria dizer, então ele acenou impacientemente. Eu não entendo toda essa baboseira que você está falando. Eu só sei que a cobra que você escolheu tem um tumor enorme, então não importa o que o mestre Liao escolha, ela nunca vai nos enfrentar. Lin Jin balançou a cabeça. Quem disse que era um tumor? Zhu Tianli ficou atordoado. Não está escrito no relatório de avaliação fornecido pela Associação dos Frates? Lin Jin não falou dessa vez. Em vez disso, um comprador que não suportava assistir à cena entrou e explicou. Senhor Zhu, esses relatórios de avaliação eram apenas referências. A pessoa que os avaliou pode nem saber como avaliar bestas. Caso contrário, por que a maioria dos compradores se daria ao trabalho de trazer seus próprios avaliadores de bestas aqui? Se for como você disse, temos que basear nossas compras apenas nesses relatórios. A multidão caiu na gargalhada. Zhu Tianli ficou irritado. Qualquer um ficaria igualmente irritado por ser ridicularizado em público. De fato, ele não tinha conhecimento de avaliação de bestas e tinha agido muito precipitadamente antes. Após respirar fundo, Zhu Tianli se acalmou e se concentrou na questão principal. Então, por favor, diga-me o que é isso se não for um tumor. Lin Jin parou de provocá-lo, mas foi até a gaiola da cobra e estendeu a mão para abri-la. Isso é perigoso. Ao ver isso, os membros da Associação dos Frades ficaram chocados e correram para a frente. Mas era obviamente tarde demais. Assim que a gaiola foi aberta, os olhos da jiboia se abriram e ela começou a se mover. Os membros da Associação dos Frades pareciam estar enfrentando um inimigo formidável. Apesar de ter um tumor, a jiboia era feroz. Foi preciso um esforço imenso para capturar essa criatura e eles tiveram que contar com armadilhas e drogas para controlá-la com sucesso. No entanto, apesar de capturá-lo, o constrictor era quase impossível de controlar. Ele até conseguiu dar uma mordida em alguém no processo. Quando Lin Jin abriu a gaiola, algumas pessoas fecharam os olhos com força, presumindo que Lin Jin seria engolido por essa constrictor. Afinal, considerando o tamanho da criatura, não era difícil para ela engolir um humano inteiro. No entanto, essa cena sangrenta não aconteceu. Com certeza, o constrictor se moveu, mas ele veio e empurrou sua grande cabeça de cobra contra a palma de Lin Jin. Esta fera violenta estava demonstrando níveis surpreendentes de obediência. Todos os presentes ficaram chocados. Os membros da Associação dos Frades ficaram até boquiabertos, obviamente sem palavras. Eles devem estar vendo fantasmas. Lin Jin olhava para a cobra com admiração, como se estivesse observando uma obra-prima requintada ou um tesouro inestimável. É uma pena que eu esteja aqui para escolher uma besta de estimação para a família Zhu. Caso contrário, eu definitivamente compraria você para mim.
Lin Jin sussurrou. No entanto, ele percebeu imediatamente quanto aquilo era uma piada, pois não podia pagar 3.000 pedras espirituais de baixa qualidade naquele momento. Sacudindo a agulha em sua mão, a agulha de arame enrolada rapidamente perfurou vários pontos de acupuntura da jiboia. Então, Lin Jin conjurou energia espiritual em seu dedo e, com um corte abrupto, ele abriu o tumor da jiboia. Um líquido fétido vazou do ferimento imediatamente e a cena que se seguiu fez todos ficarem boquiabertos de horror. Do tumor recém-cortado, surgiu outra cabeça de cobra. Fim dos capítulos do 97 ao 99. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!